Ah, Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje no Templo do Mestre Carlos. A gente veio aqui para fazer uma entrevista com ele e com algumas perguntas que as pessoas fazem diariamente sobre esse assunto. E eu passo a palavra agora ao Mestre Carlos. Saudações fraternais a tudo que acompanha o canal da Magia Negra, a todo o Brasil e a todos os países vizinhos, principalmente, né, aqui na América Latina. A gente tem uma escala muito grande com esse canal, né, agradecendo aí também aí quase 7 milhões aí de acesso ao nosso canal, trazendo aí o entretenimento, né, e as questões dos assuntos sobre espiritualidade e também assuntos diversos, né, sobre a questão do ritmo da magia, né. E é um canal também que aborda principalmente os pontos de Quimbanda e também o reino da magia preta. Sejam todos bem-vindos. A pergunta aqui é: o que é Quimbanda Gererê? Bom, vamos lá. Quimbanda Gererê. Já vou ser bem objetivo e bem simples, né, nessa resposta. É uma questão muito simples demais até. Quimbanda Gererê, ela vem da nação do povo de Gererê, que nada mais é que o povo de Anagô, que é o povo conhecido hoje como Nação Nagô. E a Quimbanda Gererê, ela é raiz de Nagô. Então existe duas Quimbanda Nagô. A raiz de Nagô, que é essa Quimbanda Gererê, e existe a Quimbanda Nagô, que é a tradicional. Qual a diferença entre as duas? A diferença é que a reunião da raiz Nagô catalogada como hoje conhecido como Quimbanda Nagô, ela deriva de a reunião de alguns povos de Candomblé, ou seja, de nação de Candomblé, de linha Nagô, que vem do povo Anagô, que se torna Quimbanda de Nagô. Enquanto a Quimbanda Gererê, ela nasce muito lá nos profundos dos quilombos, tá bom? Tá certo. Bom, Né? É no tempo dos quilombos, porque é uma Quimbanda que vem dos quilombos, né? Ela não é uma quimbanda que ela é reunida e organizada depois. Né? Por exemplo, a quimbanda que deriva do candomblé da linha de Nagô, ela tem uma pegada diferente, por exemplo, da quimbanda Gererê raiz de Nagô. Então se trata de duas quimbandas totalmente diferentes, embora haja assim, uma semelhança e a raiz, ou seja, a de nação seja a mesma coisa, né? No meu conhecimento, eu absorvi o máximo que eu pude, né? Sobre essa quimbanda, onde o maioral é Gererê. É, e no caso desse culto, a gente tem demais irmãos também espalhados pelo Brasil, aí né, em vários estados. Mas o que é cumprimenta, que tem hoje como símbolo de quimbanda Gererê, da onde a gente conseguiu resgatar o máximo possível dessa raiz, com certeza é Mestre Frazão, que eu tive esse grande privilégio de estar com ele e aprender esses mistérios dessa quimbanda. certo. Porque Kimbanda quer dizer aquele que cura ou o curandeiro. Então, Kimbanda, as bases da Kimbanda hoje é trabalhar o quê? Trabalhar na defesa, trabalhar na saúde de uma pessoa, para a pessoa expandir, para a pessoa melhorar, ou seja, e um rito que não faz parte da Kimbanda raiz é o rito de amarração. E isso é coisas que vêm bem depois que as pessoas trabalham a magia e agregam isso com Kimbanda. Mas Kimbanda raiz não trabalha com esse tipo de espiritualidade, de onde faz esse trabalho, segundo as pessoas dizem, como amarração. Isso não é feito dentro de uma quimbanda, tá bom? Em outras bases são os princípios comuns, como todas as outras quimbandas. É trabalhar para prosperidade, é trabalhar para conhecimento e expansão de cada pessoa de forma individual. Certo. Queria saber sobre a incorporação, diferenças de grau. Boa, boa, essa pergunta é boa, né? Que todo mundo que está entrando, por exemplo, para Umbanda, para Quimbanda, tem essa dificuldade na questão da incorporação, né? Os sinais de incorporação é quando ele começa a pegar seus pontos energéticos, que a gente conhece como chakras, né? E uma delas é a coronária, que se chama, as pessoas falam de Ori, né? É a coroa. Então, nesse caso, quando as entidades começam a aproximar, né? Porque tem pessoas que ela já é aberta, né? Então, as entidades vai começar a acoplar, irradiar na pessoa, né? Então, vai haver essa canalização, a pessoa vai começar a ter sintomas. Esses sintomas, por exemplo, o Exu, ele manipula o fogo, o vento, né? A água e assim por diante. Então, ele tem que trabalhar com bebidas e charutos, né? Então, é normal a pessoa passar a sentir vontade, às vezes, de fumar aquele charuto, né? De beber aquela bebida, entendeu? Sendo que ela não bebe. Então, essa é a primeira causa, né?
sintomas que a incorporação ela já está chegando, ela está irradiando e está acontecendo. Isso vai passar quando a pessoa sentir isso, ela ir lá e oferecer para o Exu dela lá ou o charuto e aquela bebida. Então aquela vontade vai passar. Mas, como eu falei para você anteriormente, né, no particular aqui, quando você, por exemplo, está iniciando, você na verdade quer sentir isso, né? Então acaba aqui sentindo o tempo todo quase, porque você está puxando, você está querendo pegar aquilo, né? E aí essa consciência ela vai ganhando forma até você se acostumar, né? A quimbanda, ela não tem esse negócio chamado de bori, que é feito em candomblé, né? Então, nos fundamentos da quimbanda, ou seja, numa preparação, né, do neófito, ou seja, do iniciado ali, não existe essa possibilidade, tá? Mas existe outros ritos que sim é colocado sangue na cabeça, tá? Em algumas necessidades de trabalho se coloca o sangue da cabeça aos pés, tá? Então a gente não pode entender a quimbanda não faz isso de forma radical, porque existem outros tipos de trabalho, sim, que há-se a necessidade de banhar o sangue desde a cabeça até os pés. Então isso vai muito da questão do fundamento do trabalho, tá? Quais são os sintomas? Perguntar para você, aquele sintoma que você sente, né? Tipo assim, no peito, né? Aquela pressão no peito, não é isso? Uhum. Sim. Isso. E às vezes uma vontade de vomitar, ou às vezes pesa a cabeça, né? Então isso aí varia também de uma pessoa para outra. Então é isso, a partir do momento que você para de ter resistência, então isso vai fluir, né? E a incorporação vai acontecer aos poucos e você vai sentir, né, a sua coordenação motora leve, né? Tipo como se tivesse anestesiado, né? Então esse é o nível de incorporação mais comum que existe, a maioria. Certo. Bom, mestre, fala sobre a base do batismo e qual a diferença entre as quimbandas. Bom, diferença entre as quimbandas é questão de nação, né? Cada quimbanda, ela tem uma nação, tipo quimbanda Malay, ela tem a nação dos Malay, né? Mas assim, em questão de diferença da quimbanda Jererê entre as demais quimbandas, que ela define uma quimbanda diferente, como uma quimbanda raiz, primeiro que é se trabalhado vários buracos no chão, as formas de assentamento é totalmente diferente, né? As formas de assentamento. E então tem vários fundamentos, inclusive os fundamentos das cabaças, né? Todo irmão de quimbanda Jererê sabe do que eu estou falando, né? Dos fundamentos das cabaças, né? É por isso que a gente tem aqui dentro o mestre de cabaça, que é aquele que tem uma experiência um pouco mais acima, ou depois de um tempo assim, no equilíbrio de Tata Ninganga, né? Então a gente chama também de mestre de cabaça. Mas a diferença é a questão do batismo, porque o que a gente coloca como firmeza aqui é a preparação de baixo para cima, enquanto a outras quimbandas ela faz de cima para baixo. No caso da quimbanda Jererê, a gente se prepara de baixo para cima, correto? Então, por que a gente tem essa base? Porque naquele tempo, a única coisa, né, que a pessoa tinha e tem até hoje como firmeza, né, sustentação do seu corpo são os seus pés, né? Então o pé ele é um membro principal do seu corpo, né? Então é a primeira coisa quando você coloca no chão, né? Depois que você acorda, a primeira coisa que você coloca no chão com certeza é os pés. Então existem os fundamentos que é feito de baixo para cima, começando dos pés e terminando no final no corpo final aqui, que no caso é a cabeça, tá bom? Certo. Bom, mestre, a última pergunta aqui tem como o senhor falar sobre as velas dentro de casa na quimbanda? Bom, essa questão sempre a gente se refere a crenças, né? E dogmas, né? E dogmas. O que seria um dogma? Vamos dizer, você está sentado nessa cadeira, correto? Correto. E você entende isso como cadeira, como que é para sentar, correto? Correto. Então vamos dizer assim, o que seria um dogma? Um dogma é você dizer que essa cadeira ela só serve para sentar. Você tirar os dogmas é você usar essa cadeira, por exemplo, como um trampolim ou alguma coisa assim, tipo, eu vou pegar algo em cima do guarda-roupa e não estou conseguindo alcançar. Aí de repente você puxa a cadeira, ela vai funcionar como se fosse uma escada, você sobe em cima. Então isso você já está quebrando a regra do sentido cadeira. Então, ou seja, isso deixa de ser dogma, né? A cadeira em si ela é um dogma. Então, o que acontece? A pergunta que você fez, para mim, repete ela para o pessoal entender aí, essa do final aí.
sobre as velas dentro de casa, né? Isso, então é a questão de crença. Então vai muito, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé e outras Quimbanda. A questão da Quimbanda, ela traz a essência de Exu e Pombogira. Esse é o ritual principal, né, que é trabalhado em sua cabala. Então o que que acontece? Algumas religiões falam que não pode colocar a vela de Exu dentro de casa, né? Mas na visão da Quimbanda, a gente tem uma intimidade, uma proximidade com essas entidades. Então não tem o para que a gente dizer que a pessoa não pode. Não vamos dizer que está certo e nem que está errado. Mas aqui, por exemplo, a gente pode fazer isso. Por que que a gente pode fazer isso? Porque quando a gente tem o Exu, a gente não tem um inimigo, né? O Exu não pode considerar o Exu como inimigo, e sim como um amigo, né? Se você tem um guardião, você tem que confiar nele. Agora, se você tem um guardião que você não pode confiar nele, então ele não pode ser seu guardião. Então a gente tem essa visão no campo de Quimbanda Jererê, onde a pessoa ela pode sim ascender e ter essa aproximação maior com o seu Exu, porque isso é muita intimidade, é algo muito pessoal entre você e a entidade. Então isso quer dizer o quê? Que um canal ele é aberto e você acessa esse canal de forma direta ou indireta. Então, nesse caso, não tem problema algum, porque a gente está falando de intimidade, a gente está falando de aproximação com a sua entidade. Então, quando a gente tem isso, a gente tem uma coisa chamada afinidade. Então, se você tem afinidade, você sente bem com a sua entidade, então você vai apenas trazer ela mais próximo de você, né? Então, essa é a base de quando a gente fala que eu vou acender uma vela aqui, né? E a minha cama tá aqui, então, mas eu tenho ali um cantinho ali para acender a vela, né? Então, não tem problema algum, não vai ter problema algum com isso. Só a pessoa só tem que tomar cuidado e não colocar a vela em um local que às vezes pode até incendiar a casa, né? Então a pessoa tem que ser responsável também. Mas não há problema algum dentro da base da Quimbanda. E agora um outro ponto que eu vou referir também é a questão da vela acesa em cima e a vela acesa embaixo, tá? Geralmente, quando a gente trabalha em base de construção, parte construtiva da Quimbanda, a gente tem a vela como elevada, tá? Mas lembrando que isso aí também não deixa de ser um dogma, não quer dizer que você não precisa acender no chão, tá? Porque a gente tem uma outra parte dessa Quimbanda onde a gente acende tanto as velas no chão, chão batido de terra mesmo, tanto como dentro dos buracos que são feitos no chão, tá? Então, praticamente é isso. Tá certo. Muito obrigado, mestre Carlos. E por aqui a gente fica, pessoal. Muito obrigado aí, mestre Carlos, também por retirar um pouco do seu tempo para darmos aqui a sua entrevista. Tá, perfeito. Bom, é isso, gente. Agora vocês continuam aí com o canal, né? Eu que agradeço a sua presença aí. E vocês continuam aí com o canal, se vocês puderem aí compartilhar esse vídeo, levar mais conhecimento, né, aos seus amigos, aos seus colegas. Isso é de grande valia, né, dentro do mundo espiritual, do mundo de conhecimento. Então isso é muito bom. Então isso responde também, né, por vários sacerdotes que também têm esse mesmo pensamento, né, e também responde a várias dúvidas que as pessoas têm sobre questão de Quimbanda Jererê, né, o que é diferente na Quimbanda Jererê, né, e por que Quimbanda Jererê é Nagô e Nagô não é Jererê, e as pessoas se atrapalham tudo nessa questão. Como eu disse antes, né, só resumindo, são duas vias diferentes. Então a gente vai ficar por aqui e até o próximo vídeo, né? Axé, Mutumbá, tudo.